Márcia Busolini. Estamos nós aqui mais uma vez nesse encontro, nesse podcast, que o nome desse podcast é Pode Imobiliar, e a gente traz justamente informações para as pessoas sobre as questões sobre o mundo imobiliário. No entanto, a gente sabe que o mundo imobiliário ele está totalmente ligado ao mobiliário, ou seja, aquele tipo de bem que tem mais volatilidade, aquele bem que corre mais rápido, né? Então, a gente tem trazido todos os temas aqui dentro, porque para que a pessoa que está nos assistindo, para a pessoa que está nos ouvindo, tenha realmente flexibilidade e possa entender a melhor forma. A gente conversou muito num outro encontro sobre a questão de planejamento, né? A questão de pensar, primeiro planejar para depois construir, literalmente, construir a vida, construir o imóvel e tudo mais. E nesse momento eu queria conversar com você sobre uma questão que tem sido muito recorrente no nosso escritório, que é a sucessão patrimonial. Por quê? O que as pessoas têm nos perguntado? Bom, a gente já sabe quanto custa, numa situação de falecimento, um inventário e as complexidades disso. Embora hoje a gente possa fazer isso também em cartório, em algumas situações, ainda assim é complexo, principalmente quando a gente fala de finanças. Por quê? A gente estava aqui nos bastidores e você trouxe um ponto fundamental. Você falou, quando a gente envolve família grande, muitas vezes um tem o dinheiro para fazer, o outro não tem o dinheiro, porque é algo que ninguém pensa. E sabe o que é interessante, Márcia? As pessoas trazem para a gente assim, olha, a gente tem tanto imóvel, e falando de imóvel, a gente tem tanto imóvel, a gente tinha dinheiro na aplicação, a gente tinha dinheiro na poupança, né? O papai tinha deixado dinheiro, o papai e a mamãe tinham deixado dinheiro lá na poupança, e agora a gente não tem o dinheiro para fazer o inventário ou para fazer as despesas, muitas vezes, daquele primeiro momento. Então, esse assunto que a gente vai tratar hoje é um assunto um pouquinho mais delicado. Muita gente não quer ouvir falar sobre isso. Às vezes a gente não quer saber, não quer falar de morte, fala que vai dar mau agouro, enfim. No entanto, é um assunto tão necessário, porque é a certeza que a gente tem, que um dia isso vai acontecer com todos nós. Então, por que não planejar e deixar os nossos tranquilos, né? Então, quero te trazer esse tema hoje, né? A gente vai falar sobre sucessão patrimonial e aí entender o seguinte. Vamos começar, então, pela questão do inventário. A gente trata muito de imobiliário e a gente sabe que, num momento como esse, é impossível vender um bem, por exemplo, para fazer inventário. E a gente sabe que isso não é um custo pequeno. Então, vamos começar assim. O que a gente pode fazer em vida hoje? O que vocês têm feito lá na Montoya? Eu quero que você se apresente também, fale da empresa. O que a gente pode fazer em vida para garantir que, vamos dizer assim, eu gosto de usar uma expressão, deixar as coisas o menos inventariável possível. Esse termo não existe no mundo jurídico, mas primeiro, né? Então, assim, o que eu posso fazer para deixar o menos possível de bens para inventariar? E depois, se for inventariar, como que eu faço para me garantir? Né? É pergunta de milhões, né? São as perguntas de milhões, mas tá com você a bola. Então, por favor. Elaine. Meu nome é Márcia Busolini, eu sou corretora de seguros, planejadora financeira e faço parte da equipe da Montu Corretora. Você sabe, Elaine, que desde que começou a ser anunciado pelo governo as mudanças tributárias, muitos clientes nos procuraram muito preocupados. O que eu vou fazer? Ou, Márcia, o que você está fazendo para proteger os seus bens? Né? E foi uma questão que levantou muita preocupação e muitos clientes, nesse momento, despertaram, né? E, assim, você, muito mais que eu, até a gente se falou muito nesse período, né? Eu tirando algumas dúvidas de porcentagem, porque antes a gente sabia que um inventário ele tinha uma custa lá total de uns 10%, correto? Correto. Até dia 31 de dezembro do ano passado. Hoje, isso mudou bastante. Deu meia-noite, né? A coisa mudou completamente. Meu Deus! Então, praticamente dobrou as custas, né? E, assim, é um motivo de muita preocupação para as famílias, né? E o que você falou é uma grande verdade. Eu, por exemplo, tenho 2 irmãos, nós somos em 3. E se acontecer de uma forma lá em casa com os meus pais, a gente se preparou para isso. Como? A gente teve o dinheiro para fazer a transferência do imóvel dos meus pais já em vida? Nós não tínhamos. O
que é possível, né, Elaine? Sim, Me tira essa dúvida. sim. É possível. É possível. Hoje a gente fala muito em... As pessoas têm muita dúvida ainda qual é a melhor solução. E aí, assim como vocês trazem na Montu, vamos entender caso a caso. Mas hoje se fala muito em holding familiar, que é uma situação específica para determinado patrimônio, que basicamente se transforma esse patrimônio em empresa e aí tem todo um adiantamento, né, do que aconteceria lá na frente. Então, hoje é uma solução. Mas isso cabe para determinado público. Depois a gente tem também as situações de doação em vida, e aí a gente já adianta toda essa questão que seria resolvida lá. Então, isso, gente, é muito bom. Porque, primeiro, você já resolve as questões que seriam, talvez, motivo até de litígio, como a gente fala no direito, mas de briga lá na frente. Cada um já sabe o que é seu. As pessoas que estão doando também já ficam tranquilas e é uma forma segura de se fazer isso. Então, existe a doação, existe ainda o testamento, que as pessoas... existem situações também, quando você quer deixar para uma outra pessoa que não sejam seus herdeiros. Então, tem todo... Mas é entender o que a pessoa... O que é a intenção daquela pessoa, a dona do patrimônio. Certo. Mas existem muitas formas, Márcia, e aí é muito tranquilo. Então respondendo a tua pergunta, E assim, eu estou dando o exemplo da nossa casa. Nós não tínhamos o dinheiro presente para poder fazer nem esse sistema de doação, porque ainda ia ficar muito caro. Uhum. E aí a gente desenvolveu o projeto da sucessão, trazendo a proteção através do seguro de vida. Legal. Quando nós pegamos um cliente para fazer o planejamento, o que a gente faz? A gente pega no cálculo quanto que ele precisa para proteger o inventário. Tá? Então, quanto que vale a sua casa, quanto que vale o terreno, a casa na praia, quanto você tem de investimento, porque investimento é inventariável. Tá? Ainda... Algo que nem todo mundo sabe. Então, ainda um investimento que não é inventariável é a previdência privada. Sim. Tá? Mas a gente tem escutado muitos burburinhos no Senado que eles querem tornar, inclusive, a previdência privada inventariável também. Né? Então, assim, eu pego esse cálculo, quanto que dá esse valor lá? E a gente vai achar o cálculo, eu já tenho um sistema que calcula, tá? Quanto que a Elaine precisa de cobertura de seguro de vida só para o inventário. Então, ali eu já acho quanto que ela precisa para o inventário e traz essa proteção, tá? Eu tenho clientes que o ano passado ficaram muito preocupados e eles fecharam um seguro só para cobrir o inventário e para fazer essa sucessão patrimonial tranquilamente. Então, deixei lá um dinheiro, os meus filhos não vão brigar, os meus filhos não vão ter problema, porque, de repente, o pai tem o dinheiro, mas os filhos não. Né? Exato. Então, mas é o que você falou, meu pai tem uma poupança, mas a poupança vai ficar bloqueada, o dinheiro está no CDB, vai ficar bloqueado, está na XP, está na BTG, vai ficar bloqueado. Aqui no Brasil, as regras são essas. E não tem como a gente burlar essa regra. Eu vou lá na conta do meu pai, na poupança, e vou sacar o dinheiro pós-morte. Tem um período que os bancos são informados quando a gente morre. É muito rápido, gente. Gente, por favor, não façam isso. Quantos clientes a gente tem, Márcia, hoje, os bastidores, né, do escritório? Quantos clientes a gente tem com problema porque tentou burlar o sistema, né? Não vamos entrar em detalhes, mas tentou burlar o sistema. E isso dá problema. Então, assim, esse cliente, Márcia, eu preciso de um seguro para cobrir o meu inventário. Se você faz, faço. É a sucessão patrimonial, ela pode ser feita tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Importante. Um exemplo muito bom, eu vou te falar agora de histórias, porque a gente tem muitas histórias dos clientes. Eu tenho um sócio, um exemplo. E eu sou 50% daquela empresa, cabeça, produção, e o meu sócio é 50% daquela empresa, e aquela empresa está rodando muito bem, está prosperando, e um dos sócios vem a falecer. Nesse momento, a empresa, apesar dela estar bem, ela não tem no caixa dela o dinheiro da indenização dos 50% do outro sócio para indenizar a família e falar para a família, tá aqui o dinheiro, eu vou tocar a empresa sozinha agora, tá? Então, nesse momento, começa uma crise na empresa, porque o sócio não tem dinheiro, ele é obrigado a aceitar a família vir, bater na mesa, assumir
a parte do ente querido que deixou, mas aquela pessoa, ela não é perfil do negócio, ela não sabe como fazer aquele negócio. E isso pode trazer uma consequência tão grande e quebrar a empresa. E nós conhecemos várias histórias de empresa que quebraram por esse motivo. Então, hoje as empresas contratam o seguro de sucessão patrimonial para proteger os sócios e, no momento do óbito, esse sócio que veio a falecer, a família dele vai receber a indenização e a empresa vai continuar rodando. Tá? Então, assim, é uma estratégia muito eficaz e muito inteligente que as empresas hoje estão procurando, porque tem acontecido muito essa situação que eu relatei aqui para vocês. A gente conhece clientes que, quando chegaram na gente, já estavam vivendo esse problema. Né? Então, é uma forma inteligente, uma forma barata de você solucionar o problema, né? Até para trazer a valor presente o que a empresa ou as famílias têm para pagar todo esse volume de taxas, de impostos que são muito caros, né, Elaine? Hoje muito. O ITCMD ele subiu muito também, que é a transferência, né? Sim, né, do direito de bens. E aí fica uma situação que, ao invés de trazer desconforto, desunião, ela vai acontecer com tranquilidade. Você sabe que você trouxe um tema fundamental, Márcia, em relação aos negócios, porque nesse momento, principalmente, a gente acaba olhando tanto para a questão da pessoa física, para as questões familiares e tudo mais, e esquece que muitas vezes e olha que interessante isso que você trouxe, muitas vezes aquela pessoa, o falecido, aquela empresa a qual ele era sócio, é o que mantém aquela família. E se você tiver numa situação como essa, uma pessoa despreparada ali na condução daquele negócio porque aquele faleceu, o que vai ser? Então, quer dizer, além do dissabor que passa o outro sócio ali que permanece, a outra parte da sociedade, ainda tem o prejuízo para a própria família, que na tentativa de continuar sobrevivendo, às vezes vai levar a empresa à bancarrota. Né? E hoje tem várias empresas no mercado que são especialistas em sucessão patrimonial, né? Seguradoras que têm esse produto específico para a empresa ou, né, específico para um grupo familiar. E mesmo o cliente, eu tenho um cliente que ele tem uma holding, ele tem várias empresas dentro dessa holding e ele contratou um seguro mesmo assim. Pois é. Né? Uma coisa que eu acho muito interessante, isso acontece na cultura japonesa, tá? O japonês, ele tem várias formas que ele usou para se tornar a nação forte financeira que eles se tornaram, né? A força de trabalho deles, que é muito intensa, muito grande, né? E a forma deles deixarem dinheiro para as famílias através do seguro de vida e porque eles se preocupam de deixar o legado para as próximas gerações. Eu adoro isso, né? Eu gosto muito disso e foi uma forma que cresceu muito, fez com que crescesse muito a economia do Japão. Das famílias japonesas. Eles foram herdando, e não foi só da força de trabalho, através de apólices de seguro de vida, né, que mudaram o cenário financeiro do Japão. Ô, Márcia, e você trazendo isso me lembrou um alerta, talvez, para quem está nos ouvindo, porque muita gente traz para nós, procura entender as possibilidades, então, de resolver essa situação, a questão da sucessão patrimonial. E uma coisa importante para quem pretende fazer isso é saber que os impostos, eles são pagos agora ou depois. Então, assim, o fato de eu organizar a casa agora, muito provavelmente, não vai me eximir de despesas como impostos e despesas de cartório. De jeito então, isso é uma questão importante. E muitas vezes a pessoa se desanima naquele momento, dizendo, mas eu vou ter que pagar agora, então eu vou deixar para quem vem depois. É essa a expressão que a gente tem. Então, depois, vou deixar para quem vem depois. Só que, se quem está deixando não pensar nisso que você está trazendo, quer dizer, eu vou deixar para quem vem depois, mas como? Eu já estou deixando, muitos clientes nossos trazem isso, eu já estou deixando um belo de um patrimônio aí para os filhos, para o cônjuge e tudo mais, depois eles se viram lá. No entanto, é importante saber
que se você tiver com o seu patrimônio todo imobilizado, e aí vem muito ao encontro do que a gente, né, do tema desse podcast, inclusive, se o seu patrimônio estiver todo imobilizado, ou ainda que você tenha patrimônios que seriam móveis, como aplicações, como poupança, enfim, dinheiro em banco, mas que no momento de inventário esse dinheiro também fica imobilizado, de nada vai adiantar todo o patrimônio que foi deixado. Você não tem o que fazer. Então, essa questão é bastante importante e isso precisa realmente se tornar uma cultura e esse é um dos nossos objetivos aqui, disseminar a cultura realmente para que as pessoas, para que a gente possa construir uma cultura, uma sociedade forte nesse sentido. E, assim, pegando, assim, essa linha de raciocínio sua, por exemplo, eu deixei lá para o meu filho... o imóvel e ele não tem o dinheiro para fazer o inventário e aí ele vai deixando também e vai se passando os anos. O quanto isso, Elaine, pode prejudicar, inclusive, o imóvel? Exato. Aliás, você sabe que nós estamos situados ali no centro de São Paulo, e o escritório no centro de São Paulo, e quantos terrenos e tudo mais que a gente sabe que valem milhões, e estão totalmente destruídos exatamente por brigas de famílias, muitas vezes, ou brigas... Delapidou exatamente. O patrimônio. E aí, Márcia, olha só, a gente vai até mais fundo nessa questão. Quando eu tenho, principalmente imóveis que eu tenho cobrança condominial, IPTU, que já são para todos e tudo mais, se a família não tem como arcar com isso até essa situação de inventário se resolver, eu acabo contraindo uma dívida que pode levar esse imóvel à penhora depois. Então, quando a gente fala de imóvel, né? Então, muitas vezes, quer dizer, quanto vai ficar caro depois isso para mim? Então, essa necessidade mesmo de fazer essa sucessão patrimonial, mas antes de fazer a sucessão, talvez de você pensar em o que eu faço com o meu patrimônio? É doação? É holding? O que eu vou fazer? Talvez seja interessante olhar para uma questão até mais básica, que é o que você está trazendo. Qual é o seguro que eu posso fazer? Qual é a reserva que eu posso fazer que vai ter, que num momento como esse eu vou poder utilizar sem entrar no inventário para que eu possa, de fato, resolver essas questões aí Eu tive primeiras. uma situação recentemente com um cliente que ele tem muito patrimônio, né? E ele está fazendo dessa forma. Passando como doação, mas ele não tem como fazer tudo isso de uma vez. Então, o que nós estamos fazendo? A gente está fazendo parcialmente isso. Ele faz um pouquinho, no restante fica segurado. A hora que ele vai tirando, a gente vai mudando essa questão da cobertura do seguro, trazendo para ele a necessidade que ele precisa. Márcia, eu não tenho, nesse momento, como fazer a documentação de doação e pagar todos os impostos mesmo com doação. Eu não tenho esse recurso nesse momento. Então, a gente pode ir fazendo isso parcialmente também. Tá? A gente está fazendo isso para esse cliente, assim, com um estudo bem efetivo e está ajudando, e ele está tranquilo. Porque o que ele conseguiu já transferir, está ok. Mas o que ele não conseguiu transferir está com cobertura. Márcia, e conta para a gente... os casos, né? As pessoas gostam muito de ouvir casos. Então, assim, um caso de sucesso que vocês tiveram até depois, quando realmente foi necessário, e um caso de insucesso, talvez que tenha batido no escritório já tarde demais. Olha, um caso de insucesso. Logo que eu comecei essa atividade, veio um senhor no nosso escritório com um patrimônio aproximadamente de 15 milhões. Puxa. Né? Ele estava... tentando vender o mais rápido possível, mas o que acontece nesse momento, né? Você queima, né? Porque você, às vezes, não espera um melhor momento do mercado, ou o mercado está em baixa, e ele queria fazer um seguro de vida. Só que, por conta da idade dele, a gente já não conseguiu mais fazer o seguro de vida para ele, tá? E não se passou muito tempo, a gente ficou sabendo que ele veio a falecer. E ele não conseguiu deixar a situação resolvida como ele gostaria. Puxa. Né? Ele falou assim, eu fiz um erro na minha vida, na mesa. Eu concretei tudo. Uma excelente expressão, que é a expressão que a gente usa de imobilizar, exatamente. Eu concretei tudo. E aí ele não tinha liquidez financeira. Né? Lógico, tem os aluguéis de muitos imóveis, mas ele queria deixar já a partilha, certo. Entendeu?
os herdeiros, né? Para os filhos, para os netos. Ele queria... Era uma vontade dele. Ele falou assim, e eu vou deixar essa despesa para eles. E ele acabou falecendo, porque a gente não conseguiu fazer, né? E infelizmente. E de sucesso, recentemente eu tive um cliente que ele contratou um seguro comigo, veio através de uma recomendação de um amigo dele, e nós fizemos o cálculo exatamente do que ele precisava de inventário sobre imóveis, sobre investimento, e não se passou muitos meses, esse cliente veio a falecer. Tá. Mas, assim, a família ficou totalmente amparada, porque existe um momento que são duas crises que pode bater. Primeiro, bateu lá na porta e eu perdi o ente querido, aquela pessoa que era a cabeça da família, e vem toda aquela insegurança. E, do outro lado, se eu não tenho recurso financeiro para poder sanar esse lado aqui. Então, um terremoto é uma tempestade. Lógico, se eu perdi, eu vou sentir, eu vou ter o luto, mas eu tenho tranquilidade financeira para resolver a situação. E esse cliente, assim, foi uma surpresa para a família, para os filhos, o capital segurado que ele deixou, pagando faculdade dos filhos até a maioridade. Ele calculou tudo, nós calculamos tudo, tá? Quanto que a família ia precisar para subsistir durante 10 anos, quanto que a família ia precisar de inventário, quanto que a família ia precisar para trazer educação até o ensino superior para os filhos, e veio tudo a valor presente meses depois. E olha, que fatos interessantes que você está trazendo, e que bom que foi um caso de sucesso, porque você imagina quantas famílias passam o contrário. Então, a gente teve um cliente há pouco tempo que ele até brincou, ele falou, bom, eu já fiz tudo o que eu podia por eles, ele falando dos filhos, ele falou, mas um ainda estava na época de faculdade, ele falou, então eu já avisei, se eu vier a falecer, vende aí algum imóvel que dá para ele viver tranquilo o resto da vida. E aí a gente trouxe para ele. Então, mas até talvez esse imóvel algum dos imóveis estar liberado para venda e a venda realmente se concretizar, porque aí o mercado, a gente sabe como funciona o mercado. Ou você queima o imóvel, ou você vai ter que esperar a melhor oportunidade. E talvez você tenha sorte de essa oportunidade ser logo, mas pode acontecer não. Então, a gente trouxe essa questão para ele. E aí a gente fez claramente, né, uma sucessão ali, um planejamento de sucessão, e sempre acompanhado também ali com vocês, como que a gente pode trazer a segurança em todos os... 360 graus. A ideia da segurança. É isso, porque não adianta. Muitas vezes a gente faz um planejamento e a gente usa muito esse termo desse lado aqui, né? A gente tem um cobertor curto. Uhum. Né? Eu cubro a cabeça e descubro o pé. Aí eu começo com frio no pé, eu cubro o pé e descubro a cabeça. Né? Então, assim, eu tenho que trazer algo que seja muito eficiente. Exatamente. Muito bom. Muito bom. Bom, mais alguma... Então, você contou um caso de sucesso, um caso de insucesso. E qual seria a recomendação, talvez o conselho que você daria para os nossos ouvintes em relação a essa questão? Por onde a pessoa começa? Olha, procure um profissional, né, sério, uma empresa séria, para trazer essa assessoria para você, né, todas essas informações. Se precisar do meu contato, a Elaine está aqui com todos os meus contatos e eu posso te ajudar. E comece a se projetar para isso, porque a gente sabe que vai acontecer. Pode ser como esse cliente, que meses depois aconteceu, né, e ele estava super planejado, e o outro cliente que também meses depois aconteceu e não tinha esse planejamento, né? Para o outro cliente de 15 milhões deve ter sido bem complicado a situação lá, porque já tinha uma complicação, por isso que ele procurou a solução, né? Mas procure essa solução o mais rápido possível. Eu sei que a Elaine e o Marco Cafarena, eles são pessoas que trazem essa solução também, né, para esse planejamento de sucessão patrimonial, aí através de regularização de documentos, né? E, em parceria com isso, eu e eles, a gente tem ajudado muitos clientes a se projetarem a fazer ou parcialmente ou fazer na totalidade, né?
se planejem. Eu falo que eu acordo e eu durmo com essa palavra na minha cabeça, planejamento. Excelente. Bom, vamos aproveitar e deixar teus contatos também. Como é que as pessoas fazem para te localizar? Olha, pode me localizar através da Montu Corretora, tá? Nós temos Instagram, Facebook, LinkedIn, as redes sociais todas aí. E tem também o meu celular, o meu WhatsApp, 11 980 22 18 14. Vocês podem entrar em contato comigo, vai ser um prazer. A gente pode fazer reuniões presenciais, reuniões online. Ontem mesmo eu fiz uma reunião com um cliente da Bahia. Olha só, a tecnologia nos aproximando. Não, é ótimo. Excelente. Isso foi muito bom. Né? E o que vocês precisarem, eu fico à disposição. Muito bom. Bom, então, para você que esteve conosco nesse momento, nesse podcast, é o Pode Imobiliar, e a nossa ideia, o nosso desejo é facilitar a sua vida de todas as formas. E hoje a gente falou sobre sucessão patrimonial e esperamos que tenham sido úteis essas dicas e que você realmente tome uma ação e comece a olhar para o momento presente e também para o seu futuro. Nós somos da Cafarena Soluções Patrimoniais e nesse podcast nós temos trazido as questões imobiliárias para que você possa desvendar esse mundo que parece tão complexo, mas que você possa realmente desfrutar do seu patrimônio. E a gente cuida das dificuldades, assim como o pessoal lá da Montu, para que você possa realmente fazer aquilo que a gente pretende com o nosso patrimônio, desfrutar dele com tranquilidade, com as pessoas que a gente ama. Então, a gente se vê no próximo.